Mas você sabia que o Batman pode ter estresse pós-traumático? Parece até uma piada, né? Mas bom, se você não entendeu nada do que eu tô falando, bem-vindos ao quadro Gente Como a Gente. É um quadro onde eu vou analisar personagens, seja de quadrinhos, super-heróis, novelas, filmes, séries, e ver que nem todo mundo é realmente imbatível. Todo mundo tem os seus momentos ali que precisa de um pouco mais de atenção, que precisa de cuidado, que precisa de ser tratado. Sim, até os super-heróis. Então no vídeo de hoje a gente vai analisar o Batman. Bom, eu acho que o Batman todo mundo já conhece, né? Ele vai estar aparecendo aqui para vocês verem. Mas ele foi basicamente apresentado para o mundo em 1939. Até então, por quadrinhos, óbvio. Mas o Batman, para quem acompanhou a história de perto, sabe que passou por muita e muita coisa, não foi pouca coisa não. Quando criança, ele viu seus pais serem assassinados na frente dos seus olhos, e depois, quando ele já estava um pouco mais velho, como vigilante mascarado, ele viu os amigos e até as namoradas serem eliminadas pelos inimigos. Ele morreu, nasceu de novo, ele bateu, ele apanhou, e que já pensou várias vezes em desistir do que faz, mas como ele é apaixonado pelo que ele faz, ele realmente nunca desistiu. Então, interessado em compreender melhor a mente dos super-heróis, uma psicóloga norte-americana, Robin Rosenberg, que é formada pela Universidade de Nova York e PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Maryland, resolveu deitar o personagem no divã e analisar ele, e é isso que eu vou contar aqui pra vocês hoje. What is the Matter with Batman? Que foi lançado numa Comic Con à véspera da estreia do filme do Coringa. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Então a pergunta que não quer calar: qual é o problema com o Batman? Bom, basicamente o Batman poderia se encaixar em diversos quadros clínicos, como por exemplo depressão, transtorno dissociativo de identidade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade antissocial, mas hoje a gente vai focar no transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser algo muito comum, inclusive até em vários outros personagens, caso vocês ainda não tenham percebido. Entre um dos sintomas mais óbvios que o Batman parece ter relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático seria um trauma, que é praticamente um pré-requisito, né, para ser um transtorno de estresse pós-traumático, e também dele ser hipervigilante ao perigo, que seriam 2 dos 5 sintomas que seria necessário para confirmar esse tipo de transtorno, e que, por incrível que pareça, é um transtorno bem comum, principalmente para soldados que voltam de guerra, que costuma vir acompanhado de incontroláveis flashbacks de memória de um evento traumático que foi presenciado. Também dificuldade de concentração e dificuldade em exercer atividades corriqueiras, que seriam do dia a dia. Mas tem uma outra coisa que ela falou que eu acho muito importante ressaltar também pelas frases dela. As pessoas podem ser estranhas, podem ser esquisitas, mas não terem necessariamente nenhum transtorno psiquiátrico. Elas podem ser diferentes do normal, mas não anormais. Essa acredito que é a parte de uma das lições que o Batman nos ensina. E ela ainda complementa que ele tem fatores protetores suficientes, como riqueza, inteligência, dedicação à sua missão, apoio de amigos, que o tornam capaz de enxergar os traumas sofridos pelos seus trabalhos. É uma questão que eu concordo? Não sei, assim, pela minha opinião, mas como eu já falei aqui outras vezes, né, eu não sou formada, ainda estou estudando, mas pela minha opinião, as pessoas podem sim não ser capazes de diagnosticar os seus sintomas, né, de não entender os seus sintomas. Então, não é algo que eu concorde 100% dessa última frase dela. Mas eu tô focando aqui mais no que ela disse mesmo no livro dela sobre o Batman. Outra coisa muito interessante da personalidade do Bruce Wayne seria a síndrome do Cavaleiro Branco. O que é meio engraçado, né? Porque Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro Branco. Mas apesar de a síndrome do Cavaleiro Branco não estar ali no manual de diagnóstico que geralmente é usado para identificar alguns transtornos, é um conceito muito interessante que foi criado por duas psicólogas, que é a Mary Lamina e a Marilyn Crimmel.
foi apresentado em um livro que vai estar aparecendo aqui, que nada mais seria do que a necessidade constante de salvar alguma coisa ou alguém de uma situação ruim, querendo ganhar aí admiração e respeito, trazendo sempre muita proteção e muito, sabe, para as pessoas que estão aí ao seu redor, e que geralmente é causado por uma falha no ego da pessoa que faz com que ela queira se sentir constantemente o herói de todas as situações e as situações que ele tá por próximo ali, né? Sabe? As situações que ele podem entrar. Apesar desse conceito não estar na pesquisa da Robin, eu acho que é uma coisa muito interessante a se colocar também aí para poder apontar sobre o Batman. Até porque isso poderia sim ser um reflexo da perda que ele teve dos pais, né? Então, de não se sentir protegido, então querer proteger todo mundo a todo custo e resolver tudo e todas as coisas ao seu redor. Uma outra representação que a gente pode fazer também é de quando ele caiu naquele buraco cheio de morcegos, que foi basicamente o que ele escolheu para representar. Talvez fosse algo que representasse medo para as pessoas, assim como representou medo para ele. E ainda, segundo essa mesma psicóloga que fez esse estudo de caso do Batman, né, apesar dele passar raspando ali em muitos diagnósticos, como aqueles que eu citei no início do vídeo, ele pode perfeitamente não ter nada, que é uma coisa que, como eu já falei, assim, eu discordo às vezes um pouco, né, porque eu acho que tem sim muitos índices. Claro que a gente não pode generalizar, não pode colocar todo mundo que tem os mesmos sintomas em uma caixa. E é claro que também precisa de muitas sessões, né? Precisa de muito acompanhamento, precisa, né, não só de bater o olho em alguns filmes para poder falar, mas eu acho que teria sim alguma coisa. Mas mais para baixo ela também fala que ele poderia sim precisar de ajuda médica no futuro. E eu acho que seria muito fácil até de identificar alguma dessas características, como lá na trilogia de Batman, Cavaleiro das Trevas, que enquanto ele não tá lá combatendo o crime à noite, ele tá focado de dia ali em manter a ordem ou criar coisas pro Batman, ou tá seguindo sempre uma lei. Robin, eu concordo bastante em várias coisas que ela disse, mas eu também discordo de algumas coisas. Eu acho que tem sim algumas coisas que eu acho que teria sim meios, né, que, como por exemplo, eu acho que ele não iria identificar às vezes tão facilmente, ou também tem aquele estágio, né, de negação, mas é aquela coisa, como eu já falei lá no meu Instagram, acho que aqui eu nunca falei, mas lá no meu Instagram eu falo direto, das várias abordagens que existem dentro da psicologia. Então isso pode ser talvez a abordagem do tipo dela. Como eu falei, eu ainda tô estudando, eu não sou formada, né, mas pelo meu modo de ver, assim, que eu gosto de, sabe, entender as coisas, eu acho que às vezes nem sempre as pessoas elas vão conseguir reconhecer o que elas têm. Não importa quanto de dinheiro, quanto de status elas tenham, muitas vezes ela não vai conseguir reconhecer, sabe? Ou às vezes ela reconhece, mas ela fica em um período de negação, então acaba que no final dá na mesma. Então nesse quesito eu discordo, mas também concordo quando ela fala que a gente não consegue diagnosticar um personagem só simplesmente olhando pra ele e pros filmes dele, mas aí eu fico, né, naquela 50% a 50%, como diz o meu professor que eu tive no segundo período da faculdade, que ele dizia que tudo para psicólogo depende. E é isso mesmo, gente, tudo depende, realmente depende, porque a gente consegue ver as características nos filmes, consegue ver os traços de personalidades em HQs e tudo mais, mas depende, porque a gente não pode simplesmente colocar isso tudo em uma caixa e falar é isso sem analisar todo o contexto. Então a gente teria que realmente chamar o Batman e falar, vem cá, senta aqui, e bater um papo com ele mesmo, né, pra poder saber. Então essa é a minha opinião final. Eu concordo em muita coisa que ela disse, mas discordo em muita coisa que ela disse também. Mas é isso, gente, eu sei que muita gente já fez algumas análises parecidas, né, com essa. Às vezes pode até minha opinião bater com a dessas pessoas, mas eu realmente queria fazer isso, achei muito legal. E comenta aqui embaixo outros personagens que você quer ver eu fazer essa análise, sempre, né, trazendo conteúdo de alguém que já é formado, me baseando em pesquisas que já foram feitas e publicadas e trazendo aqui pra vocês. Lembrando que o intuito desse vídeo não é estereotipar, mas lembrem-se sempre que se você é diagnosticado ou se você tem alguns sintomas, tem sempre o CVV
que ele tem um site que vai estar aparecendo para vocês e também tem um telefone que é sempre anônimo e que você pode entrar em contato. Esse vídeo aqui foi o primeiro vídeo dessa série. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais. Então, comente aqui embaixo outros personagens que vocês querem ver, tá? Esse vídeo provavelmente não vai ficar tão longo, porque ele é mais um teste para ver se vocês vão gostar ou não. Como vocês sabem, eu mudei meu conteúdo recentemente, mas eu não poderia parar de falar de séries e filmes e personagens, porque são coisas que eu amo. Então, achei bem legal trazer isso aqui pra vocês, beleza? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque, por exemplo, o vídeo de hoje foi uma votação de uma enquete que eu coloquei lá pra vocês votarem, se vocês preferiam o Homem de Ferro ou o Batman. Então, eu tô trazendo o Batman, mas posso perfeitamente também trazer o Homem de Ferro. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixar o seu like, que ajuda muito. Comenta aqui embaixo os personagens que você querem ver nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que vai gostar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!